Olá, meus lindos e queridos do signo de Escorpião. Vocês estão bem? Estão prontos? Então vamos começar mais uma tiragem. Escorpianos, hoje não teremos temas específicos, combinado? Vai ser bem aleatório. O que as cartas quiserem mostrar e definir aí pra gente, é isso mesmo, tá? Lembrando sempre que a consulta ela é atemporal, ela é intuitiva. Se quiser saber o significado das cartas, dá uma pausinha aí, printa a tela, que você vai conseguir informações a respeito, tá bom? Estarei utilizando o deck aqui, o Oráculo dos Elementos, certo? E em seguida com o tarô. Não esquece depois de deixar o seu feedback. Agende uma consulta particular, tá? A agenda está aberta para a gente poder conversar apenas sobre a sua energia e sobre o seu momento. Escorpião, só mais um recado. Assista um fone de ouvido, tá? Porque eu tô gripada, minha voz ela não tá legal. Mas eu também não posso parar aqui de fazer os vídeos, tá? Por causa das metas aí do YouTube. Mas tá tudo certo. Então vamos começar. Só embaralhando aqui um pouquinho. Vou tirar as cartas que estão por cima, tá? O que temos para Escorpião hoje? Vou tirar 3 cartas desse deck para depois a gente entrar com o tarô. Escorpião. A força da vida. Elemento água. Espero que dê para ver e para ler, caso queiram, tá? Escorpião, eu sinto aqui que você pode estar passando, saindo, na verdade. Não é nem que você está passando, você está saindo. Mas nesse sair não quer dizer que as coisas vão deixar de ser menos densas e vão ser completamente fluidas, sabe? É como se você estivesse começando a sentir que vai melhorar. E de fato vai. A sua intuição ela não está incorreta, ela não está errada, tá? Aqui me fala muito para você tentar se revitalizar, entende? Então por isso que eu penso e sinto aqui que você pode ter passado, encerrado, está encerrando uma fase onde eu tive muitos obstáculos, uma fase onde eu tive muita provação, muita coisa que não foi só difícil em relação à matéria, ao externo, mas espiritualmente falando, eu me senti totalmente absorvido e sobrecarregado. Então aqui fala que essa situação está passando, ela está finalizando. Alguma coisa acontece que vai garantir que você tenha uma resolução. Ela não vai se concluir, né, de repente, mas ela já começa a tomar um outro rumo, ela começa a ter uma resolução diferente. E aquilo automaticamente vai fazer você se sentir mais aliviado, tá? Aqui tá falando que o seu espírito nesse momento, a sua energia, né, a sua alma, de fato precisa. Eu não vou colocar só a palavra descanso, mas você precisa trabalhar formas para dispensar, para dispersar, para recompor e restaurar aqui os seus ânimos, entende? Eu sinto sim que você vai estar totalmente diferente, mais aliviado, menos despreocupado, mas como a gente está falando da saída de um certo período aqui, né? Que pode ter sido muito desafiador para você, mas não porque o período em si foi difícil, mas porque eu tive outras circunstâncias e isso me preocupou bastante, e é onde o nosso mental acaba ficando mais desgastado, entende? Então é muito importante que você faça esse trabalho de eu vou respeitar o meu próprio tempo, eu vou recuperar aqui a minha mente, eu não vou ficar disperso ou dispersa com pensamentos repetitivos e coisas que vão querer me fazer voltar, sabe, de um estado, de uma energia que eu estou finalizando ela, entende? Então, o próprio destino, o próprio universo, a própria espiritualidade é que ela vai começar a te dar sinais, vai começar a estimular você a pensar fora da caixa, a pensar diferente, a pensar positivo, a pensar que agora sim eu sinto que vai ter uma mudança e não é uma mudança qualquer, era a mudança que de fato eu estava esperando, sabe? É mais ou menos isso que eu sinto aqui, Escorpião. Vamos ver o que mais. Abrace a transformação. Exatamente. Tem muita coisa aqui, Escorpião, que de repente você estava. Muita coisa que
você já tinha encerrado, você já tinha finalizado, você já tinha entendido que já não fazia mais parte do seu ciclo, você já teve a sabedoria de, nossa, isso aqui de fato acabou, isso de fato já não faz parte da minha vida. Mas de um jeito ou de outro, você ainda tinha um certo apego por aquilo, tá? E como é uma leitura coletiva e uma leitura mais direta e rápida, não tem como a gente particularizar e adentrar aqui em todos os pontos, tá? Mas tinha sim um certo apego seu a uma mudança definitiva aqui. Porque quando a gente fala de mudar, sempre vem uma questão de que vai acontecer para o dia para o outro. É esperado, às vezes, não só para quem está ao nosso ao redor presenciando, né, a nossa jornada de vida, mas nós também automaticamente nos colocamos nessa posição, né, de que tem que ser rápido, de que tem que ser no meu controle. E mudar é uma palavra pequena, uma palavra curta, é uma palavra bonita, mas que na prática ela não acontece do dia para o outro, tá? A mudança ela é muito difícil. E eu falo de coisas pequenas às vezes. Quando a questão é arrumar um emprego, fazer alguma mudança radical, isso tudo eu acho que a gente, como ser humano, a gente sempre vai ter com mais impulso, sabe? Agora, quando é uma mudança do ciclo que eu estou fechando, dos relacionamentos que eu tive, das convivências que eu tive, dos problemas que eu passei, aí a coisa ela toma outras proporções, sabe? Então provavelmente tinha alguma coisa ainda aqui que você se sentia apegado, que você já entendeu, né? Você passou pela situação, você entendeu, você ressignificou, mas ainda assim tinha um sentimento de incompreensão da sua parte, entende, Escorpião? E eis que agora não tem como mais voltar atrás ou recuperar certas coisas aqui que já foram finalizadas. Então, por isso que é um momento de ter muita força mesmo, sabe? Porque você não vai poder voltar atrás aqui de certas coisas que já acabaram, principalmente quando diz respeito a sentimento. Se você está aqui já abre margem para vários assuntos, sabe? Se você finalizou um relacionamento, por exemplo, vou colocar esse exemplo aqui para poder facilitar a nossa conversa. Se você finalizou aqui um relacionamento, você fez todo o processo de entender o seu propósito, o seu papel na vida daquela pessoa. Não importa quem estava certo ou errado, você conseguiu transmutar isso muito bem, você deu tempo ao tempo, você se colocou na posição de se sentir vulnerável e sensível em relação a esse término, a essa conclusão. Mas ainda faltava algo mais, ainda faltava um sentido diferente para tudo isso, para que de fato você continuasse o seu caminho, a sua jornada aqui, entende? Mas de certa forma isso te transformou. Eu acho que essa finalização, por mais que você não estava esperando, por mais que foi dolorosa, difícil para você, isso trouxe uma transformação. E agora que você está entendendo o propósito e a motivação dessa transformação, entende, Escorpião? É uma energia bem interessante. É uma energia de que eu estou desapegando de certas coisas, que o processo não foi difícil terminar, mas foi difícil entender, até porque a sua energia aqui, Escorpião, automaticamente, de fato, ela ficou ligada aqui a uma situação, a uma pessoa, enfim, não importa o contexto. Energeticamente você estava assim ainda ligado a alguma coisa aqui, e isso estava trazendo um sentimento ainda de apego, sabe? Mas alguma coisa acontece aqui que traz uma renovação, sabe? Traz uma compreensão diferente para tudo isso. Vamos ver o que mais. De novo, falando sobre força, né? Aqui a gente tem de novo também forte energia de água, energia de fogo. E aqui nós temos uma árvore, né? Olha que interessante. Para isso que serviu essas coisas, esses problemas, essa transformação. Elas serviam para você ir lá nas profundezas do seu próprio ser e desdobrar todas as raízes que você tem, desdobrar toda a sua essência, desdobrar toda a sua alma. Você de fato indo aqui muito mais além, sabe, desse processo de autoconhecimento. Você entrou aqui de fato, Escorpião,
nas suas profundezas aqui, das suas raízes, sabe? Da sua alma. É até difícil explicar isso. E foi lá nessas sombras, nessas profundezas, que você encontrou um. Eu não vou colocar que você encontrou uma luz, mas você encontrou uma força diferente lá que você não achava, não pensava, você nem sabia que você tinha essa força. Olha que bonito isso, gente. Muito interessante, escorpião, essa energia aqui. Aqui é você extremamente conectado com a terra, sabe? Com a natureza. E quando eu falo conectado com a natureza, é você seguindo os seus instintos, você seguindo a sua sabedoria, sem ficar se questionando muito. Ok, tudo bem que eu tive esse processo que foi difícil finalizar. Agora eu entendi que eu tinha um certo apego também. E agora eu entendo o fundamento disso tudo. Porque eu estava seguindo apenas a minha própria natureza instintiva. Eu não estava fazendo nada errado ou certo. Até mesmo o fato de eu questionar as minhas próprias emoções, eu não estava sendo errado. Eu estava me descobrindo aqui. Bem interessante. Vamos ver aqui com o tarô o que mais que ele pode nos acrescentar. O que mais que temos para Escorpião? Muitas cartas. Eu quero uma ou duas ou três, se possível, né? Porque não sou eu que mando aqui. Mas um bolo de cartas não tem como. Eu sinto que você tá saindo de uma energia pesada mesmo, de uma energia que tava confusa, mas não porque você estava confuso ou confusa aqui, escorpião, mas a situação, de certa forma, te deixava, sabe, apegado, para resumir. As de copas, olha isso, que interessante. Gente, esse oráculo aqui dos elementos, ele é extremamente mágico, né? Para isso que acontece às vezes uma transformação, para que a gente tenha algo novo em mãos, sabe? Só que às vezes, quando a gente está muito ainda passando por transformações, desapegando de certas coisas, o novo ele nunca chega. Ele pode estar ali na porta da sua casa, mas ele não entra por causa de energias às vezes que ficam. Aqui no seu caso, escorpião, eu não vejo que ficou algo estagnado. É algo que foi muito intuitivo da sua parte mesmo. Aqui no fundo ficou a carta do carro. Provavelmente aqui, de fato, estamos falando sobre vida amorosa, sobre vida afetiva, de coisas que, pessoas que você teve que se afastar, relacionamentos que você teve que terminar. E que você não, mesmo que você sentia que tinha que terminar, mas você não, você sentia que tinha que terminar, mas você não sabia a motivação, o propósito do porquê que de fato tinha. E isso que talvez gerou, sabe, que ficou emperrado, talvez aqui, alguma situação para você de fato soltar. E quando você entende isso, é que de fato tudo se transforma. E você consegue atingir aqui uma força que é inabalável, é indestrutível, sabe? E é isso que é algo novo surge para você depois disso. E é algo que chega e avança e que muda, assim, completamente tudo à sua volta, né? Aqui a gente tem a carta do carro. E em seguida a roda da fortuna, que ela vem invertida. Roda da fortuna, mas ela vem invertida. Ela vem invertida por quê? Porque tem tudo a ver com isso tudo que a gente comentou desde o início. Mudanças vieram de uma forma muito brusca para você aqui e foram coisas acontecendo assim em forma de situações pequenas que de pouquinho em pouquinho elas foram acumulando, sabe? De pouquinho em pouquinho o copo foi enchendo, né? De gota em gota foi enchendo que de repente, de fato, fez eu transbordar e fez eu chutar o balde e fez eu romper aqui com certos ciclos, com certas pessoas, com certos relacionamentos. E por ter sido tudo muito avulso e abrupto, que houve sim uma dificuldade da minha parte em girar essa roda, em continuar os movimentos que eu estava fazendo, em continuar com as coisas que eu estava planejando, sonhando e idealizando. Mas, obviamente, vem o destino, a espiritualidade aqui, com toda a sua rapidez, com toda a sua velocidade,
te mostrando que não tem nada de errado com você, ou com o que você fez, ou com as coisas que você escolheu. Simplesmente é um avanço muito mais forte do que você pode controlar. E esse avanço agora ele chega justamente no momento em que você está muito mais forte que antes. Não é uma questão de preparo. Agora você está muito mais forte do que qualquer outra coisa que já aconteceu. Então agora sim você está preparado para iniciar uma vida sentimental, uma vida romântica, uma vida emocional de uma forma muito mais transformadora também. Entende? É sobre isso. Aqui no fundo ficou o 2 de pentáculos, tem tudo a ver. Eu espero, é isso que eu tenho para vocês. Eu espero que tenham gostado. Não esquece de deixar o feedback e até a próxima.